Olá! Hoje nós vamos estudar os Salmos 46 a 50. Versículos 1 a 3 do Salmo 46. Deus é refúgio no perigo, força para levar a nossa vida para finalidades construtivas, socorro e consolo nas preocupações. Para exemplificar este fato, descrevem-se 4 calamidades que pareceriam ser o fim do mundo, sem atemorizarem aos que têm Deus como refúgio. A terra se transformando e os montes se abalando representam um movimento desestabilizador em partes da natureza que supostamente são estáveis. As águas que Deus restringiu na criação aqui ameaçam se tornar caóticas novamente. Versículo 4. A antiga e atual cidade de Jerusalém não tem rio. Havia um rio no jardim do Éden, em Gênesis 2, versículo 10, bem como um rio da água da vida que flui do trono de Deus da Nova Jerusalém, em Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Baseado na menção do rio em Gênesis 2, versículo 10 e em Apocalipse 22, versículos 1 e 2, e a menção neste versículo à morada do Altíssimo, essas palavras no presente cenário parecem se referir a Jerusalém celestial. Essas palavras que falam de águas refrescantes fazem contraste com as que falam das torrentes ameaçadoras do versículo 3. Também é provável que esse rio se refira à presença e às bênçãos de Deus que enchem a Jerusalém terrena e fluem para as outras nações. Versículo 5. A força de Jerusalém não estava em seus muros fortificados, e sim no Senhor Deus, que era o seu refúgio. A antiga cidade de Jerusalém realmente caiu diante dos babilônios em 586 a.C., mas a Nova Jerusalém permanecerá pelos séculos dos séculos. O romper da manhã era a hora em que mais havia probabilidade de ataques contra uma cidade. O socorro divino fazia raiar a aurora do livramento e dissipava a noite do perigo. Versículo 6. As nações bramam lembra a rebelião das nações contra o Senhor Deus e seu ungido. No entanto, o paralelo de os reinos se abalam indica que essa expressão provavelmente se refere à experiência comum de guerras entre nações e de reinos surgindo e decaindo. A terra se dissolve provavelmente simboliza temor diante da voz de Deus. A política internacional poderá complicar-se cada dia mais, mas quando Deus intervir, nada poderá impedir sua vontade. Versículo 7. A preciosa presença pessoal do guerreiro divino garante a segurança de seu povo. O refrão reflete a consolação do povo de Deus, que desfruta da sua proteção. Versículos 8 a 11, ao escolher Sião, o objetivo de Deus é que a partir daí a palavra chegue aos povos de todo o mundo, levando-os a viver uma vida em paz uns com os outros. Esse será o meio pelo qual ele fará cessar as guerras. Com o discurso no versículo 10, aquietem-se e saibam, está no plural. Os leitores deveriam imaginar Deus falando essas palavras às nações, entre as quais ele finalmente será exaltado. Esse é o significado de o Senhor dos Exércitos estar com seu povo. Ele, de fato, cuidará para que a missão de Gênesis 12, versículos 1 a 3, seja cumprida. Agora, nós vamos estudar o Salmo 47, versículos 1 a 3 do Salmo 47. Batam palmas é uma expressão de alegria, de exaltação, que é usada em outros lugares para saudar um novo rei. Visto que Deus é rei de toda a terra e não somente de Israel, todas as nações são convocadas para unirem-se em louvor a ele. Altíssimo é um título para Deus que expressa sua soberania sobre toda a terra. O verbo submeteu se refere a campanhas militares de Israel em que nações foram subjugadas. Debaixo dos pés é uma expressão de lugar de submissão. Esse conceito é desenvolvido nas Escrituras como imagem do domínio do reino de Deus. Versículo 4. A nossa herança se refere à conquista e à distribuição da terra prometida. O trecho de Deuteronômio 7, versículos 1 a 11, explica que somente através da graça de Deus foi que Israel chegou a tomar posse dessa herança. Versículos 5 a 7. Isto provavelmente evoca o momento em que a arca foi residir em Jerusalém. O texto de 2 Samuel 6, versículo 15, nos conta como a arca subiu em meio a aclamações. O Senhor é reconhecido de rei de Israel e por direito rei de toda a terra, a quem todos devem cantar louvores. Versículos 8 e 9, o trono de Deus é seu santuário em Jerusalém, de onde ele estenderá seu domínio sobre todas as nações. O Salmo aguarda com expectativa o momento em que os príncipes dos povos, os governantes das nações, se reunirão para adorar com o povo do Deus de Abraão, ou seja, os povos a quem a bênção de Abraão finalmente chegou. Agora, nós vamos estudar o Salmo 48, versículos 1 a 3 do Salmo 48. A menção de seu santo monte e do templo mostra que Deus reside em sua cidade sagrada por meio do santuário, onde o povo entra com mais plenitude em sua presença para os lados do norte. Norte pode também ser traduzido como Safon. De acordo com mitos cananeus, Safon era o lugar em que os deuses se reuniam. Pode haver um trocadilho com a palavra Safon para dizer que Jerusalém é o lugar onde o Deus verdadeiro de fato habita. No entanto, há também o fato de que
Israel era o reino ao norte, em comparação com algumas nações ao seu redor, como Cush, Egito, Edom e Moabe. O Monte Sião, ou seja, a morada de Deus, é a alegria de toda a terra. Ainda não de fato, mas no plano do próprio Deus. Versículos 4 a 8. Estes versículos narram um acontecimento em que reis se uniram para atacar Jerusalém, mas foram frustrados pela magnificência que Deus deu à cidade, junto com o vento leste que destruiu a frota deles. Aparentemente, esse salmo foi escrito pelo livramento de Jerusalém, quando Senaqueribe, rei da Síria, a cercou. A lição é que Deus estabelece Jerusalém para sempre. Por Jerusalém ter sido destruída várias vezes desde que este salmo foi escrito, a frase Deus a estabelece para sempre pode ser uma alusão profética à Nova Jerusalém. No entanto, a Jerusalém terrena, apesar dos reveses sofridos ao longo dos anos, se mantém hoje como uma grande potência com muitas riquezas. A imagem das dores de parto costuma ser usada para representar medo. Talvez ela se refira ao medo da morte durante o parto, algo comum naquela época. A destruição das naus de Tarsis pode se referir a um evento real, ou este versículo pode estar usando Tarsis como um representante dos inimigos de Deus. As naus de Tarsis tinham capacidade para longas viagens no Mediterrâneo e Tarsis provavelmente ficava no extremo ocidental desse mar, na atual Espanha. Versículos 9 a 11, o povo reunido para a adoração reflete sobre como Deus demonstrou sua misericórdia, não somente no livramento pessoal e no perdão, mas em preservá-los como seu povo, o qual ele chamou para o louvor se estender até os confins da terra, ou seja, para que os gentios o conhecessem. Tais reflexões sobre os juízos de Deus, que exibem sua justiça, ou seja, a fidelidade da aliança, deveriam levar as filhas de Judá, ou seja, cidades e vilas, ao regozijo. Versículos 12 a 14, a congregação que canta fala entre si, convidando-se mutuamente a rever a força de Sião. Mas essas não são meramente as defesas materiais da cidade. Rodear a cidade parece ser um tipo de inspeção, mas ao contexto de um salmo de adoração, provavelmente se refere a uma procissão de ação de graças ao redor da cidade. Os adoradores sabem que o povo de Deus está seguro e que está comissionado para contar às gerações vindouras sobre sua segurança e missão. Agora nós vamos estudar o Salmo 49, versículos 1 a 4 do Salmo 49. Esta seção indica que a mensagem é para todos os povos, tanto os humildes como os poderosos por todo o mundo. Os termos sabedoria e pensamentos profundos indicam este salmo como sendo um salmo de sabedoria, que provê instrução para aqueles que prestam atenção. O salmo vai expor uma parábola e resolverá um enigma nos versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Normalmente, o salmista se refere a inimigos que o cercam, mas aqui a ênfase está na iniquidade deles. Parece que confiar nas riquezas é o principal problema tratado neste salmo, visto que essa ideia é desenvolvida nos versículos 10 a 12 e 16 a 20. Versículos 7 a 9. Remir e resgate se encaixam no tema do dinheiro e do que ele pode comprar. O ponto é que ninguém pode comprar a vida, de modo que é inútil tentar. Nas palavras de Jesus, é possível alguém ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua alma. Está em Mateus 16, versículo 26. Resgate é uma palavra especialmente importante à luz do modo como é usada no Novo Testamento para descrever o pagamento que Jesus fez por meio do seu sacrifício. Versículos 10 a 12. A questão é que todos morrem, todos os tipos de pessoas, sejam sábios, que abraçam a aliança de Deus, ou um dos tolos, que rejeita de forma estúpida a aliança com Deus. Assim, até mesmo o rico precisa morrer, e suas riquezas não podem evitar isso. Versículo 14. A imagem das ovelhas e do pastor aqui é claramente uma imagem que personifica a morte como sendo o pastor daqueles que confiam em suas riquezas. Ela os conduz à morte. Os homens são uma vez considerados como ovelhas porque elas comem grama. Agora a morte fará a grama crescer sobre eles. Versículo 15. Com bastante frequência na Bíblia, a alma descreve o princípio de vida que anima o corpo, ou seja, o eu interior da pessoa, e pode simplesmente ser outra forma de dizer eu. Em outros momentos, todavia, pode descrever o eu interior como algo que sobrevive à morte do corpo, como neste caso, em que minha alma está em paralelo com o pronome me, o eu que depois da morte não irá para a sepultura. Na perspectiva mais ampla da Bíblia, a separação do corpo e da alma não é natural, é um produto do pecado e será curada com a reunião de ambos na ressurreição. Versículos 16 a 20, os ricos não podem transportar suas riquezas para a eternidade escura e sem alegria para a qual são enviados. E, independentemente da posição social do homem ou da sua riqueza, sem Cristo como seu salvador pessoal, ele perecerá.
Agora nós vamos estudar o Salmo 50, versículos 1 a 6 do Salmo 50. O Senhor Deus é o poderoso, que criou e governa o céu e a terra. Quando fala e chama a terra, ele tem o direito de esperar que toda a humanidade preste atenção. O Senhor tem essa expectativa, especialmente em relação a Israel, cujo chamado foi exatamente para ser a primeira parte da humanidade renovada. Quando o Salmo passa a dizer que desde Sião resplandece Deus, ele concentra a atenção do leitor no povo particular do Senhor, Israel, e em sua posição privilegiada. Eles são seus santos, os que fizeram com ele uma aliança por meio de sacrifícios. Um grande privilégio traz consigo uma grande responsabilidade, e por isso Deus vai julgar o seu povo, ou seja, exerce seu justo direito sobre eles e não necessariamente os pune. Versículos 7 a 15, o ato de julgamento de Deus é um oráculo que explica o que de fato significa ser seu povo. Ele fala de como usamos sacrifícios. À luz dos versículos 10 a 13, bem como do versículo 16, ele está se dirigindo às pessoas tentadas a pensar que Deus, de alguma forma, precisa de sacrifícios e que quase podem ser usados como um suborno para satisfazer o Senhor. A resposta de Deus, que é óbvia para aqueles que pensam claramente sobre o relato da criação, é que a ele pertence toda a ordem criada e que não depende disso para nada. O oráculo, então, se volta para o uso correto dos sacrifícios, enfocando o sacrifício de ação de graças e votos. Esses dois eram tipos de sacrifício pacífico, o único tipo de sacrifício no qual o adorador comia parte do animal sacrificial. Sua função principal era servir como uma refeição desfrutada pelo ofertante, sua família e o necessitado, com Deus sendo o anfitrião. Ser membro do povo de Deus significa ser recebido em sua presença, depender dele e agir com justiça em relação aos outros. Assim, é algo que compromete o coração. Versículos 16 a 22, está claro que o ímpio aqui é membro do povo de Deus que despreza os privilégios da aliança. No versículo 16, ele tem nos lábios a aliança do Senhor, mas lhe falta o direito de fazer isso. No versículo 17, ele odeia a disciplina paterna que Deus dá a seus filhos. Se esquecem de Deus, no versículo 22, significa que sabiam algo do Senhor no início. A aliança deveria uni-lo a todo o povo de Deus no grande projeto de manifestar a verdadeira humanidade pelo bem do mundo. Mas, em vez disso, ele prefere o ladrão e os adúlteros e usa sua língua para propósitos destrutivos. Ele não compreendeu o silêncio de Deus. Achou que o Senhor fosse tão ganancioso quanto ele. Mas Deus, em sua misericórdia, emite agora sua repreensão e o convida a mudar seu caminho. Versículo 23, o pensamento final resume o Salmo, com seu interesse no que a membresia no povo favorito de Deus representa, com alegria, se deleitar na presença do Senhor e uma vida justa e boa na comunhão com o povo de Deus. Nós encerramos aqui o estudo dos Salmos 46 a 50.